Mais um dia de conversa, reflexões, pensamentos, cada um dá o nome que quiser, né? Mas eu sou cristã evangélica e acredito na Bíblia, acredito no que a Bíblia diz, acredito que a Bíblia é verdadeira, né? Que as palavras da Bíblia são palavras verdadeiras. Acredito no Deus criador do céu e da terra, e o Deus criador do céu e da terra enviou seu único filho, Jesus Cristo, para vir nessa terra, nascer, crescer, morrer por todos nós que o aceitarmos como Salvador. E aí nos dá a possibilidade de sermos salvos, né? Acredito no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. De tempo em tempo, eu me encontro em crise. Gente, crise nem sempre é pro lado do mal, não, sabe? As crises que eu tenho desde, vamos dizer, criança, né? Porque vamos contar a partir dos 12 anos, tem muito a ver com a Bíblia, que é o livro que eu acredito ser verdadeiro. Então, vou falar baseado em cristão evangélico que crê na Bíblia. Então, quando eu falo crise, é assim, de tempo em tempo eu começo a refletir em algo e começo a ver se aquilo é verdadeiro, se aquilo é bom, e o que eu estou fazendo para andar segundo a Bíblia, para agradar a Jesus, para obedecer a Jesus, para andar no caminho certo. Por que Jesus? Jesus é o meu líder espiritual, meu líder para tudo. Ele é quem é o meu maior exemplo de vida, de um ser humano terreno, porque ele viveu nessa terra, e também de Deus. Então, assim, de tempo em tempo eu tenho essas crises, assim, de pensamentos, compreende? Então, como eu sou cristã evangélica, todas as minhas crises, todos os meus porquês, as minhas perguntas, minhas dúvidas, é baseado na Bíblia. E sempre querendo fazer o melhor, sempre querendo obedecer de verdade, né? Não é ficar brincando de obedecer, porque a gente vê muito isso. Nesses últimos anos, eu tenho ouvido muitas pessoas interpretar a Bíblia de uma forma muito errada. Sabe, alguns dizeres aí que vocês já ouviram por aí, a chave está nas tuas mãos, Deus está do meu lado, então eu vou conseguir, afirmando que vai conseguir um bem material, um lote, um carro, uma coisa, né? Afirmando que vai conseguir. E esse é o grande problema, porque esse tipo de coisa Deus não prometeu para ninguém. Não tem escrito na Bíblia que Deus vai dar carro, casa, riqueza para as pessoas do jeito que está sendo falado por aí, sendo dito por aí. Então, as pessoas a maioria das pessoas acredita num Deus criador do céu e da terra, mas não são todas as pessoas que acreditam no Deus criador do céu e da terra que o segue, que o obedece, que estuda a palavra de Deus e tenta colocar em prática o que estuda da Bíblia, né? Então, a maioria tem os pais, os avós que vieram de uma igreja e aí eles falam, se Deus quiser. Ai, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar? Entende? É uma palavra muito vaga. Deus vai me honrar. Honrar de quê? O que nós merecemos para Deus nos honrar? São coisas que muitas vezes não tem na Bíblia, sabe? E essas coisas têm me incomodado muito nos últimos anos. Eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo mais as ideias, a gente também, né, com a idade que eu tenho hoje, já passei por muitas coisas, já vi muitas coisas que eu concordo, outras não. E se tratando de igreja, povo, né, pessoas que seguem a Jesus, e se tratando de qualquer outras coisas também, família e pronto, muitas coisas, né? Então, assim, eu tenho ouvido muitas coisas que não batem com a Bíblia, ouvido muitas coisas que não são reais, Deus não prometeu nada. Por exemplo, às vezes as pessoas ouvem alguém dizer algo e pega aquilo como uma profecia, como uma palavra de Deus e fala, ai, Deus me prometeu me dar um filho, Deus me prometeu me dar um marido, Deus me prometeu me dar uma casa, Deus me prometeu tirar-me dessa vida horrível que eu tenho de pobreza e me dar riqueza e não sei o quê. E muitas vezes, assim, 99% das vezes, Deus não prometeu nada para ninguém.
é coisa da cabeça da pessoa ou alguém entregou uma mensagem para ela que ela acha que é de Deus. Por que que eu falo assim? Porque a maioria das coisas não estão se concretizando. Pessoas ouvem que Deus prometeu e não acontece. Por não acontecer, essa pessoa acaba perdendo a fé em Jesus, em Deus. Mas por que ela está perdendo a fé? Porque ela acreditou em algo da cabeça dela ou acreditou em algo que alguém disse para ela. Às vezes num sonho que não foi uma revelação. E aí começa a espalhar essa notícia que Deus me prometeu, que Deus vai me honrar. E até hoje não aconteceu, 10, 20 anos não aconteceu, Deus não existe, desvia e larga a palavra de Deus. Então, assim, a maioria dessas pessoas estão dizendo coisas que não estão na Bíblia, não estudam a Bíblia, por isso andam falando coisas, repetindo o que elas têm ouvido em de determinadas pessoas. Isso pode ser dentro das igrejas evangélicas ou não, tá? Porque as pessoas ouvem coisas por aí, até de gurus da vida, e acham que é uma profecia, que é algo de Deus, que Deus, nossa, mandou entregar, nossa, é de Deus. Então, assim, as pessoas têm ouvido muitas coisas que não estão na Bíblia e estão dizendo que Deus prometeu, que Deus é aquilo, aquilo outro, e vão perdendo a fé em Deus por causa de coisas da cabeça dela mesma. O grande fato é, o conflito que eu estou vivendo neste momento, é que eu percebo que as igrejas deveriam ter estudos bíblicos, estudo da palavra, gratuitos. Porque os líderes, né? Pensa comigo, um líder de uma denominação, às vezes ele bate no peito para falar, eu tenho um chamado na liderança pastoral, né? Cada um tem um nome que dá. Tá, a pessoa bate no peito falando que tem um chamado, mas é um chamado que ele não ensina a Bíblia. Ele fica trazendo palavras de motivação, às vezes uma pregação até boa, às vezes sim, lê a Bíblia e explica não, e traz uma pregação mais ou menos naquilo ali, naqueles versículos, leva para outro lado, mas o estudo mesmo, gente, estudo bíblico, não pode ser em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. É um negócio muito estranho, eu não sei explicar, eu não sei como que isso deveria acontecer. Também não estou falando que eu faria melhor do que eles. Eu só estou chamando vocês a refletir no que está acontecendo comigo nesse conflito, talvez você também esteja vivendo. Pensa comigo, quando somos crianças, nós vamos para a escola ali, mais ou menos antigamente, né? No meu tempo a gente ia para a escola aos 6, 7 anos. Hoje em dia, um pouco menos. Mas vamos pegar com a minha idade, 6 anos, a criança ia para a escola e ela ficava 4 horas na escola aprendendo matérias, coisas sobre a vida. 4 horas. E quando a gente vai crescendo, vai chegando ali 4, 5 anos que está na escola, a gente passa a ficar de 4 horas e meia a 5 horas ou até mais dentro de uma escola, isso de segunda a sexta. Em alguns lugares tem até no sábado. E depois a pessoa vai para a faculdade, né, e estuda, sempre é nessa faixa, a partir de 4 horas estudando várias coisas. Então, as questões da igreja estão um pouco complicadas, as questões de Deus com respeito a estudo está complicado, porque você vai para uma determinada reunião e lá a coisa acontece em 1 hora. Dentro de 1 hora você tem que fazer tudo e ainda estudar. Gente, não me leva a mal, mas não dá tempo. Não dá tempo, sabe? É muito complicado, então eu não sei como que isso seria. E aí as igrejas aderiram o plano de fazer um seminário. O seminário você paga, não vai ser gratuito, ou seja, se você não tiver dinheiro você não vai aprender. Mas o seminário, teoricamente, é um pouquinho a mais de horas. Mas ainda assim eu acho pouco, porque geralmente dura de 2 a 4 anos, depende do tipo de seminário. E também é algumas 2 horas, mais ou menos, por vez. Tem seminário que vai um pouco mais. E eles ainda falam aqui, gente, é só um começo dessa matéria, só para gerar uma curiosidade de vocês. Ou seja, resumindo, nós temos que estudar por conta própria. Temos que estudar sozinho. Fazendo seminário pago, ou se é uma igreja que tem um estudo bíblico, que estudo bíblico geralmente, assim, no máximo, 1 hora. Uma vez por semana. É muito pouco. Então, isso tem me trazido uma reflexão que eu gostaria de falar com vocês. Eu não estou criticando as igrejas, nem falando mal. Faço parte de uma igreja e gosto muito. E convido vocês
a procurar uma que vocês gostem, para fazer amizade, para estar em comunhão, para um ajudar o outro, porque é isso que acontece no meio da congregação. Ali a gente se arruma amizade, a gente arruma emprego, a gente ora pelos outros, a gente ajuda com tudo, tá precisando de roupa, tá precisando de cesta básica, é ali dentro da comunidade que acredita no mesmo Deus que nós, né? E fala a mesma linguagem, então é ali um lugar muito bom. Procure um lugar que você sinta à vontade, sinta bem, goste do modelo, né? Porque tem vários modelos, e fique. Mas a questão que eu digo sobre estudar a Bíblia, temos que estudar por conta própria. Pegar a nossa Bíblia e estudar. E aí nós vamos ficar 4 horas por dia, de segunda a sexta, dentro de casa, estudando a Bíblia? Não, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, nós somos mães, somos pais, somos irmãos, somos filhos, temos que trabalhar para trazer o dinheiro para casa, temos que estudar, né, o estudo secular para ter o famoso canudo, o diploma na mão. E ainda tem as distrações dessa vida, principalmente com a internet. Há muitos aplicativos, há muitas coisas boas para se fazer, para entreter, né? O entretenimento tem te roubado muito o nosso tempo também de fazer outras coisas boas. Não que o entretenimento seja ruim, ele é bom, né? A gente precisa, é saudável quando a gente sabe escolher, né? Mas nós estamos tendo pouco contato com a natureza, pisar no chão, uma água salgada ali do mar, estar com pessoas sem o celular na mão, conversando, fazendo um churrasco junto. A gente também perdeu muito isso, a gente fica muito voltado para a internet. Então nós estamos perdendo muitas coisas boas da vida por causa da internet e precisamos estudar, precisamos trabalhar, e o nosso tempo de estudo sobre a Bíblia vai ficando cada vez menor. E a gente começa a entrar nesses conflitos e eu fico me perguntando, Deus, como eu vou fazer? Eu estou fazendo essa pergunta para você também, porque eu não estou me colocando aqui melhor do que ninguém, não. Eu estou falando o que está acontecendo comigo. Eu fico assim, Deus, como eu vou fazer para estudar mais a Tua Palavra, para compreender mais a Tua Palavra, para não sair falando por aí um monte de bobagens como eu tenho ouvido? Tenho ouvido tantas coisas, Deus a me dar, Deus a me honrar, Deus me prometeu. Vai, irmão, na força que você vai conseguir. Não tem essas coisas na Bíblia. Quando a gente lê, as pessoas pegam um pedaço do versículo e interpreta do jeito dela e completa com mais alguma coisa dela. Por quê? Porque a gente quer algo. Quando nós queremos algo, nós queremos falar que aquilo vai dar certo, e nem sempre vai dar certo. É uma mentira falar que quem é cristão evangélico não passa por luta, porque o próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi uma palavra de afirmação, no mundo tereis aflições. Então é uma bobagem, é uma mentira dizer que os cristãos não vão passar por dificuldade. O cristão está nessa terra e está sujeito a passar por todas as tribulações que qualquer ímpio passa. A diferença é que nós fazemos escolhas diferentes. Talvez nós não viramos à noite num bar bebendo, num lugar de madrugada, bebe, fica tonto e vai dirigir, coisas desse tipo que nós tomamos a decisão, não fazemos isso. Mas as outras coisas, nós saímos para o trabalho, nós estamos aí correndo risco no transporte público, de esse carro bater, de o trem descarrilhar e de sermos assaltados, de sermos... Gente, tudo isso, de um avião que a gente possa cair, né? Deus pode nos livrar? Pode, mas e se Ele não livrar? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Entende? Então, assim, é uma bobagem as pessoas ficarem dizendo... É como se Deus escolheu me abençoar e não escolheu abençoar você. Então isso está errado. Eu não acredito num Deus assim. Sabe, Deus deu forças para todos nós trabalharmos e conseguirmos as nossas coisas. Algumas pessoas têm sorte de nascer em uma família que tem uma condição financeira melhor, então as coisas vão acontecer mais rápido para elas, né? E diferente, talvez não vai ser muito melhor para aquela pessoa que não nasceu num lar onde os pais são extremamente pobres, e aí a gente vive nesse contexto também sem estudo, sem juntar um dinheiro, sem um monte de coisa, né? Então a coisa vai ser mais difícil. Mas se essa pessoa também entendeu que ele precisa trabalhar, juntar um dinheiro, fazer as coisas, também vai ter um pouquinho a mais do que ele teria se ele não fizesse essas coisas. Mas eu não posso atribuir que Deus está me abençoando, está me dando e não vai dar a você. Entende? Não tem lógica um Deus assim. Eu não acredito nesse Deus. O meu Deus, o Deus que está na Bíblia, ele não escolhe abençoar umas pessoas e maldiçoar outras pessoas. Sabe? Então, assim, é uma bobagem que as pessoas estão dizendo por aí. E eu sei que muitas pessoas vão criticar, mas a verdade é essa. Se nós formos estudar a Bíblia como ela diz,
Lá sim, há bênção e maldição. Mas lê lá, estuda o que está dizendo para ser abençoado e ser amaldiçoado. E talvez a bênção que está dizendo lá não é da forma que nós pensamos, com dinheiro, com carros luxuosos, com casa não sei o que lá, e faculdade, não sei o que. Talvez não é isso. Ou talvez também seja. Mas olha lá os passos, o que deve ser feito. Não fica dizendo por aí que Deus me falou, Deus me prometeu, Deus vai me honrar. Eu tenho ouvido muitas bobagens, muitas coisas, e esse tipo de coisa tem feito pessoas se desviar dos caminhos do Senhor. Pelo fato da igreja, os cultos têm sido muito gostosos, com músicas boas, muito entretenimento também, que faz parte e é bom, não é pecado, né? Mas pelo fato de não sobrar tempo para fazer o estudo bíblico, muitas pessoas não sabem o básico do básico da Bíblia. E aí fica acreditando nessas bobagens que houve por aí. E algumas outras pessoas curiosas, como eu, que quer entender um pouco mais, começa a pesquisar, buscar por ali, por aqui, e às vezes esquece de buscar na Bíblia. Por não buscar na Bíblia e o conhecimento do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, pedir ele para iluminar, busca em outras coisas, e aí o que essa pessoa faz? Se desvia. E sai falando que a igreja não presta, que Deus é isso, que é aquilo outro. Busca em outras religiões, em outras coisas, e acha que está indo no caminho certo. Então, gente, seja curioso, sim. Tente entender que o que está sendo dito para você, se é verdade ou não, mas busque dentro da palavra de Deus em oração. Não vai buscando por aí em livros, em estudos, em cursos e outras coisas, porque você vai se desviar. Porque quem não tem a base firme em Jesus, na palavra de Deus, não adianta buscar em outras coisas. Ela não vai encontrar Deus, a não ser dentro da Bíblia. A Bíblia é o livro que mostra quem é Jesus, quem é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É na Bíblia que conta as histórias de Jesus. É na Bíblia que fala sobre o cristianismo. É na Bíblia que fala sobre o que nós cristãos deveremos fazer e como devemos viver. Se nós não estudamos a Bíblia, como é que nós vamos saber sobre Deus? Então, sim, nós vamos sair falando muitas bobagens por aí e criticando ainda as igrejas evangélicas. Eu não estou aqui criticando as igrejas evangélicas no sentido de que todas estão ruins. Sim, todas têm algumas coisas que não são boas, porque são seres humanos. Eu estou criticando a forma de nós nos conformarmos só com o que nós ouvimos ali dentro da igreja, que é bem raso, bem pouco, 1 hora às vezes por semana, só no domingo, né? E achar que isso é ser cristão e sai por aí repetindo um monte de bobagens. Eu tenho ouvido na internet pessoas que nem sabem onde passou a igreja, que os pais eram crentes, que os pais faziam alguma coisa e as pessoas estão repetindo as palavras dos pais. Mas vai olhar a vida dessa pessoa não é cristã, essa pessoa não obedece à palavra de Deus e ela fica feliz porque as coisas materiais estão acontecendo por lado delas. E aí elas começam a falar que Deus tem abençoado, Deus tem honrado, Deus tem feito isso para mim. Agora, quando as coisas começam a dar errado, aí Deus não está me ajudando. E às vezes é você que tomou uma péssima decisão, não conseguiu tomar uma decisão e joga a culpa em Deus. Eu, por exemplo, não tenho tudo que eu gostaria, as coisas nem sempre dão certo para mim, pelo contrário, muitas coisas têm dado errado, e eu não estou atribuindo isso a Deus. Eu atribuo as tribulações da vida, que o próprio Jesus disse que nós íamos passar por tribulações. Atribuo, às vezes, a escolhas erradas que eu fiz. Atribuo sim, decisões no momento errado. Coisas que acontecem. Eu não sou melhor do que ninguém, então as coisas podem acontecer comigo. Então a minha chamada hoje é para você refletir nessas palavras. Busque conhecer Deus através da Bíblia. E não saiam repetindo bobagens por aí que você ouviu de youtubers, de internet, tá? Eu também estou aqui na internet, mas eu não estou falando bobagem, eu estou falando para você estudar a Bíblia. Não acreditar no que eu estou dizendo. Abre a Bíblia e estuda a Bíblia. Encontre Jesus. Aceite Jesus. Siga Jesus, obedece. Faça lá, trilha os passos que Jesus trilhou. Eu estou nessa busca tentando, eu sei que não é fácil, também estou no mesmo barco, sabe? De tentar obedecer a palavra de Deus. E eu estou na busca, então, volta e meia, eu passo por esses conflitos e falo, Deus, me ajuda. Deus, não me deixe distrair por coisas deste mundo. Mas eu tenho que tomar uma decisão. Vou desligar isso, vou parar com aquilo e vou fazer aquilo outro. E aí sim o Senhor me ajuda. Porque não adianta também ficar falando, Deus me ajuda, e eu não largo nada. Não, eu preciso tomar uma decisão. Deus, eu vou ficar tantos meses sem isso aqui, eu quero que o Senhor me dê força. E eu vou aumentar mais o meu tempo de oração e estudo da palavra. Porque eu estudo a palavra e oro ao Senhor para que eu possa compreender a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau.